Você acabou de ver imagens da participação brasileira nos Jogos Para-Sul-Americanos em Santiago, no Chile. A equipe brasileira faz uma boa campanha na competição, que termina amanhã. E agora a gente conversa com um dos responsáveis pela maior visibilidade do esporte paralímpico do Brasil, Clodoaldo Silva, o tubarão das piscinas. Clodoaldo, um prazer imenso receber você aqui no estádio. O prazer é meu. Muito bom poder estar aqui, falar um pouco do Clodoaldo Silva, falar um pouco da vida pessoal e profissional e também do esporte paralímpico. Isso aí. Brasil nos Jogos Para-Sul-Americanos. Que está acontecendo em Santiago, no Chile. O Brasil está lá com 88 atletas, 7 modalidades. Além do nosso país, são 8 países participando, já ganhamos medalhas de ouro em todas as modalidades, então o que a gente fica feliz é porque lá não está a equipe principal das modalidades, estão jovens de todas as seleções que 2016, 2020, até nas Paralimpíadas futuras, vão poder representar muito bem o Brasil, como Clodoaldo, André Brasil, Daniel Dias e até outros atletas de outras modalidades vêm representando o nosso país. Já que estamos falando do ano de 2014, o ano de 2013 para você não foi um ano muito fácil, né? Final do ano você teve uma lesão e acabou não treinando. Você voltou a treinar? Isso aí, voltei a treinar firme e forte. Há 3 semanas atrás recebi um convite para poder estar indo treinar e morar na cidade de São Caetano, em São Paulo. Essa cidade está fazendo o centro referencial de natação. Então, além de mim, vão ter outros atletas da modalidade participando desse projeto lá em São Caetano do Sul. E esse ano também veio o Danish Open, que aconteceu na Dinamarca. Primeira competição internacional. Primeira competição internacional de 2015. E lá eu consegui uma medalha de ouro e uma prata de 2014. Né? Então, em casa são mais de 700 medalhas. Tem muitas medalhas paralímpicas que a gente vai falar. Então, meu lema é, se eu não ganhar medalha, eu compro, mas isso é segredo nosso. E o Brasil ainda teve 22 atletas no Danish Open, né? Como é que foi a participação do Brasil? Sensacional, Dani, porque o Brasil foi com esse número de atletas e pela primeira vez a gente consegue unir a qualidade com a quantidade. Nós, naquela época lá atrás, só conseguimos unir uma coisa ou outra, ou era muita quantidade ou era qualidade. E agora não, a gente consegue unir essas duas coisas, né? E na Dinamarca não foi diferente. Então conseguimos poder estar ganhando muitas medalhas, ouro, prata e bronze. E o grande destaque da competição foi o Thalisson Glock, esse garoto que tem apenas 19 anos de idade, é uma nova revelação que já não é nem mais promessa, mas é uma consolidação da classe S6 e ele lá conseguiu o melhor índice técnico da participação brasileira, né? Então foi um campeonato que o Brasil se saiu muito bem e eu fiquei muito feliz, por quê? Porque lá eu consegui uma medalha de ouro e uma de prata e o meu grande objetivo não era conquistar essas medalhas, porque muito melhor que ganhar essas medalhas foi conseguir nadar as provas sem sentir dor, já que eu venho de uma lesão muito séria desde o ano passado. 2 hérnias de disco, né? Como é que está a sua recuperação? Pelo visto está boa, né? Está muito boa. Foi diagnosticada essas 2 hérnias de disco no início do ano passado, que foi em março. E aí começou um tratamento de fisioterapia, só que ao mesmo tempo eu continuava treinando. Porque em agosto de 2013 tinha um campeonato mundial de natação que aconteceu em Montreal, no Canadá. E aí batemos o recorde para pan-americano do revezamento, né? Conquistamos a medalha de ouro em agosto e depois dali, como não ia haver mais nenhum campeonato importante, eu parei por recomendação médica só para fazer a fisioterapia. Em 2014, eu voltei com força total, tanto que eu já estou de mudanças para São Caetano, em São Paulo, para poder treinar e morar lá. E esse treinamento em São Paulo, você está dizendo que está se mudando para São Paulo agora para começar um novo ciclo de treinamento, Um novo ciclo de treinamento, porque em São Caetano, no início de 2014, foi criado o Centro de Referência da Natação. E lá já consta 9 nadadores e eu fui convidado para fazer parte dessa equipe. Você ser responsável por essa grande visibilidade do esporte paralímpico de um modo geral, como você se sente assim, sendo inspiração para muitos jovens atletas? Primeiro
que eu me sinto muito velho, né? Porque quando falam que é exemplo, inspiração, que começou a visibilidade, nossa, o Clodoaldo deve ter uns 50, 60 anos, mas eu tenho 35 anos de idade. Mas muita história. Pois é, muita história para contar, mas eu fico com muita felicidade, porque eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, e até então nasci com a paralisia cerebral, comecei a nadar como fisioterapia e nos meus sonhos, nos meus melhores sonhos, eu nunca imaginava participar de Paralimpíadas e ganhar tantas medalhas de ouro. E também não imaginava que a visibilidade do esporte paralímpico pudesse acontecer, principalmente no nosso país, que é o país do futebol. Mas em 2004, eu costumo elencar o antes e o depois de Atenas, que foi lá que eu consegui 6 ouros e 1 prata e tudo mudou. Foi um marco, né? 2004. Foi um marco, porque até então... Nunca nenhum atleta tinha ganhado tantos ouros numa Paralimpíada. E o mais importante de ter ganho todas essas medalhas foi o que essas medalhas trouxeram não só para o Clodoaldo Silva, mas para todo o esporte paralímpico. Porque antes as pessoas ouviam falar que os atletas com deficiência iam para outros países, conquistavam medalhas, faziam melhores campanhas de todos os tempos, mas chegava aqui no Brasil e tinham aqueles 15 minutos de fama e tudo acabava. Em 2004, fomos para Atenas e ali eu conquistei 6 ouros e 1 prata. E voltando para o Brasil, eu tenho aquele mesmo pensamento, vai ser mais 15 minutos de fama e tudo vai acabar. Só que aconteceu o oposto. O Clodoaldo veio com todas aquelas medalhas, se tornou celebridade, se tornou popstar no Brasil, ficou até mais bonito com todas aquelas medalhas. E aí surgiram várias oportunidades para eu trabalhar com projetos sociais. Depois dali, eu comecei a fazer uns trabalhos muito legais em Natal, no Rio Grande do Norte. Você tem o Instituto Clodoaldo Silva. Tem o Instituto Clodoaldo Silva lá em Natal, que infelizmente por causa hoje dos meus objetivos em 2016, eu está um pouco parado, embora a gente atenda criança, mas a gente deu uma desacelerada para que eu possa apenas me dedicar à natação até 2016, mas retornando para Natal, que esse é o meu grande objetivo de vida, eu quero começar novamente para ele ser referencial. Desde quando você começou, o que mais mudou no esporte paralímpico em termos de apoio, reconhecimento? O que mais mudou de quando você começou? O respeito da sociedade com essas pessoas, não só atletas, mas eu acredito que o esporte paralímpico deu visibilidade para os atletas, para as pessoas com deficiência que não são atletas, a respeitabilidade. É claro que a questão da respeitabilidade da cultura tem que melhorar ainda, porque muitos me perguntam, Clodoaldo, hoje você sofre preconceito, você sofre discriminação? E eu falo que não, porque eu já ganhei muitas medalhas, sou reconhecido, tenho um lugar de destaque na sociedade. Mas eu ainda acho que o maior preconceito, a maior discriminação é quando eu vou a um shopping, quando eu vou a um cinema, quando eu preciso sair de casa e eu não encontro um ônibus acessível, quando eu encontro uma calçada que não tem rampa. Então eu ainda acho que essa é a maior discriminação e maior preconceito. Mas eu, como brasileiro, tenho esperança e sou muito otimista que, com esses grandes eventos monumentais que vão acontecer no Brasil, como Copa do Mundo, Olimpíadas e Paralimpíadas, essa questão a questão da sociabilidade e questão de cultura possa mudar no nosso país. 4 Paralimpíadas, 13 medalhas paralímpicas. Como eu te falei anteriormente, nos meus melhores sonhos, eu nunca imaginava conquistar tantas medalhas e essas medalhas se transformarem em algo maior, né? Então eu tenho, minha primeira Paralimpíada foi em Sydney, 3 pratas e 1 bronze, depois vieram Atenas, Pequim e depois veio Londres. E foram muitas conquistas em ciclos diferentes, mas eu acredito que de todas essas conquistas, a que eu me lembro com mais alegria, com mais felicidade, foi na conquista da medalha de ouro no revezamento 4x50 livre, que foi em Atenas 2004. Esse foi o momento mais marcante? Esse foi o momento mais marcante. Por quê? Porque
naquela Paralimpíada foram 6 medalhas de ouro, só que 5 foram individuais. E eu ia disputar a 6ª medalha de ouro com a equipe, com o revezamento. E até então, os meus companheiros não tinham tido o sabor do que era uma medalha de ouro, prata ou bronze. E nós não éramos favoritos, mergulhamos na água e conquistamos aquela medalha. E ali eu me emocionei, todos se emocionaram, então foi um momento marcante da minha vida profissional dentro da água. Mas fora dela, com certeza, o momento mais marcante da minha vida foi o nascimento da minha filha, Anitta, dia 25 de novembro de 2011, 2 dias antes de eu voltar ao Brasil, que eu tinha participado dos Jogos Pan-Americanos lá no México. Olha, falando da sua filha, você também sempre teve muito apoio da sua mãe, né? Pois você está falando que ela é sua heroína. Isso aí, eu tenho um grande ídolo no esporte, que é o Ayrton Senna, eu tenho uma grande ídola na minha vida, que é a Dona Maria das Neves. Ela criou os 5 filhos, né, com a ausência da imagem masculina, porque o meu pai separou-se da minha mãe, eu tinha 2 anos de idade. E é difícil para qualquer mulher do mundo criar 5 filhos sem um pai. Imagina uma mulher do Nordeste, uma mulher de Natal, mas ela foi lá, criou. Então, se faltou grandes bens materiais, nunca faltou amor, nunca faltou carinho. E sempre quando eu ia para a rua tentar me integrar a outras crianças e sofria preconceito, discriminação, voltava para casa chorando e ela me perguntava o que tinha acontecido. E eu falava, né, aconteceu isso, não deixaram eu entrar no time de futebol. E ela, meu filho, não importa se você nasceu numa favela, não importa aonde você está, importa aonde você quer chegar. E eu levo essas palavras até hoje, né? E isso me motiva, isso me incentiva, e eu olho lá para trás todas as nossas dificuldades e essas dificuldades me motivam, né? Então eu acho que esse é o melhor recado. Todos nós temos dificuldades, mas o importante é a gente se motivar, procurar uma meta, procurar um objetivo e superar todas essas dificuldades. Vamos voltar falando de Paralimpíada. Foram 4. E aí, mais uma Paralimpíada no Brasil, Rio de Janeiro 2016? Esse é meu pensamento, esse é meu objetivo. Em 2012, antes dos Jogos Paralímpicos de Londres, eu tinha o pensamento de me aposentar, né? E um mês antes de começar os Jogos lá na Inglaterra, eu acabei me lesionando e essa lesão acabou me tirando medalhas, né? Então, o Brasil fez uma boa participação. O Brasil fez uma boa participação, mas eu saí de lá sem nenhuma medalha. Saí feliz pela equipe, mas eu saí triste porque eu não perdi para o atleta do lado, eu perdi para a lesão, né? E voltando ao Brasil, também muito pela questão da minha esposa, pela questão da minha filha, Anitta, eu fiquei imaginando, poxa, ao invés de me aposentar em 2012, por que eu não prorrogo mais um pouquinho? Vai ter minha filha, vai ter minha esposa, vai ter minha mãe torcendo em todo o Brasil, né? Pois é, e principalmente vai ser em casa. Então, é 2016 que eu quero pendurar a minha sunga. Então, Você vai conseguir parar mesmo em 2016, Clodoaldo? Olha, Dani, esse é o meu objetivo, né? Porque o que acontece? Hoje o Clodoaldo Silva, ele não só treina, ele não só compete. E eu tenho um programa de rádio onde eu falo do universo das pessoas com deficiência, falando de acessibilidade, falando de leis, direitos. E também tem o Instituto Clodoaldo Silva em Natal, então tenho muitos afazeres. E o meu grande objetivo é justamente me aposentar em 2016 para poder ter novos desafios. Então, se eu fui pioneiro dentro da água, eu quero ser pioneiro fora da água. E por isso que esse é meu objetivo, nadar 2 ou 3 provas em 2016, depois me aposentar dentro da água, porque depois eu quero começar uma nova profissão fora dela, para também estar seguindo esse pioneirismo e estar dando exemplo
as pessoas com deficiência, que não é só porque você tem uma deficiência que você não consegue seus objetivos. E é isso que eu quero fazer. Quais seriam os seus planos para o futuro? Então, Dani, muito cuidado com o seu emprego, porque eu quero fazer uma faculdade de jornalismo. Ai, meu Deus. Né? Não, mas eu quero ser seu companheiro, né? E não a rivalidade, os adversários deixam na piscina. Já começou na rádio, né? Já comecei na rádio. Eu vejo que todos os atletas olímpicos, quando terminam de praticar a sua modalidade, eles vão ser comentaristas, vão ser apresentadores, divulgam o seu esporte. Sim. E hoje eu vejo que mesmo nadando, eu tenho uma responsabilidade muito grande, não só com os atletas, mas com o universo das pessoas com deficiência. E muitas vezes a pessoa com deficiência não sabe do seu próprio direito. E é isso que eu quero fazer depois de 2016. Poder ter um programa, poder comentar esporte, mas principalmente poder comentar leis, acessibilidade, dar o conhecimento do que nós temos para poder estar sendo pessoas mais incluídas na sociedade. Né? Então, esses são os objetivos e os planos do Clodoaldo Silva após pendurar a sunga. Muito obrigada, Clodoaldo, por essa entrevista aqui no estádio, por esses ensinamentos, né? Esse exemplo de vida que é você, por essa carreira maravilhosa. E até a próxima. A gente continua aqui torcendo por você. Isso aí, até a próxima. Até 2016, me convidem, adorei o programa. E para vocês aí que vem o Clodoaldo Silva, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, nasceu com a paralisia cerebral, possam ver, poxa, passou tantas dificuldades, mas conseguiu vencer na vida. E se ele conseguiu, eu também posso ser um grande nadador, um grande atleta do atletismo. Mas se eu não conseguir ser um grande esportista, eu posso ser um grande campeão na vida, tendo dignidade, tendo respeito, sendo cidadão. É isso aí, não tem mais nada para falar. Muito obrigada, querido. Obrigado.